Boa noite. Boa noite. Temer mantém o ministro do Turismo, Henrique Alves. Ele é alvo de pedido de inquérito feito ao Supremo pelo Procurador-Geral. Comissão Especial do Senado desiste de encurtar prazos no processo de impeachment de Dilma. Delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, revela R$500 bilhão em propina. Vereadores paulistanos devem instalar nesta semana a CPI, que vai apurar denúncias de corrupção no Teatro Municipal. Taxista é indiciado e preso por suspeita de estupro de passageira inglesa no Itaim Bibi, área nobre de São Paulo. Alckmin afirma que parece espontâneo o depoimento de menino gravado por PMs após um tiroteio em que outro menino morreu. Um taxista suspeito de estuprar uma passageira inglesa foi indiciado e está preso no CDP de Guarulhos. O caso aconteceu no fim de semana no bairro do Itaim Bibi, zona oeste da capital. O motorista alega que o ato sexual foi consensual. A mulher de 27 anos contou à polícia que foi um funcionário do restaurante onde ela estava na madrugada do sábado que pediu o táxi pelo aplicativo. Segundo a jovem, durante a corrida do Itaim até Moema, o taxista estacionou o carro numa rua escura, trancou as portas e a violentou no banco de trás. O delegado disse que, de posse da placa do táxi, obtida por meio do aplicativo, a polícia conseguiu localizar o suposto agressor, que foi preso em flagrante poucas horas depois. Fábio Honorato da Silva, de 33 anos, e que há 9 trabalha como taxista, foi indiciado por estupro. Ele nega. Inicialmente ele nos explicou que realmente havia conduzido a passageira até a sua residência e também nos disse que houve sexo consensual entre as partes. A vítima informa justamente o contrário, diz que não houve consenso da parte dela e que o indivíduo a obrigou a ter ato sexual consigo. A empresa de aplicativo 99 Táxi informou que já bloqueou o motorista e que coopera com a investigação. Nós vamos na seguinte objetivar a obtenção dos laudos respectivos para materialização efetiva do crime, bem como buscar outras informações sobre, por exemplo, existência de testemunhas, para quem ela comunicou os fatos imediatamente, também as pessoas que trabalham no estabelecimento bar que ela estava anteriormente, quem fez a chamada, em que instante, assim por diante, para melhor detalhar todas as especialidades dessa ocorrência. A direção do Sindicato dos Motoristas das Empresas de Táxis no estado de São Paulo lamentou o ocorrido e informou que está apoiando as investigações dos órgãos competentes a fim de elucidar todos os fatos. O Hospital Pérola Byton afirmou que a jovem optou por sair da unidade sem receber atendimento porque o médico que estava disponível era homem. De acordo com a assessoria do hospital, se alguma paciente não se sentir confortável com a equipe de atendimento, pode pedir a mudança do profissional. Novo vídeo mostra que jovem de 16 anos foi vítima de estupro no Rio de Janeiro. O vídeo foi encontrado no celular de Raí de Souza, de 22 anos, que já está preso no complexo de Jericinó, em Bangu. O aparelho está passando por perícia. Nas imagens, segundo a polícia, a jovem é abusada e tenta reagir às agressões. De acordo com a delegada que investiga o caso, Cristiana Bento, o estupro já ficou provado e o que a polícia tenta entender agora é a extensão do crime. As investigações apontam que a adolescente foi estuprada no mínimo 2 vezes. O crime veio à tona após a divulgação das imagens da jovem desacordada e nua em redes sociais e provocou revolta entre as mulheres que foram às ruas de diversas cidades protestar contra a violência. Até agora, 2 suspeitos estão presos e 5 continuam foragidos. Em vídeo, um policial militar interroga menino de 11 anos logo depois do alegado tiroteio que terminou com a morte de um outro garoto de 10 aanos. O vídeo, que foi divulgado pelo site de notícias G1, mostra o menino de 11 anos dando uma versão dos fatos. Falou, e ele viu o grito aí
e ele pegou e dirigiu. Aí o porteiro abriu a porta pra ele. Aí ele atirou nos polícias, ele deu 3 tiros. E você ficou com medo na hora que ele deu tiro no polícia? Fiquei, aí os polícias ficou, eu fiquei falando, para, ele falou tudo na fuga. E ele já tinha chamado você pra roubar outras vezes? Já. Aí eu não fui. Aí ele me chamou pra ir roubar o prédio. Aí ele até com a varinha da mulher. E depois que os policiais encontraram vocês e tal, aí ele deu tiro pra cima dos policiais, os policiais acham que ele se machucou lá, aí os policiais te salvaram depois? Foi ainda preso. Eu fiquei começando a chorar lá no carro. É? Foi. Mas e agora, todo mundo te tratou bem depois, né? Agora você tá protegido. Tô. Então tá bom então, você nunca mais vai sair pra roubar com nenhum amigo seu, né? Você não quer, né? Queria pra estudar. Você quer estudar e virar jogador de futebol? É. Aí sim, parabéns, tá? Joguei na vida. É isso aí, não faz mais isso não, que isso aí é muito feio, tá bom? Para especialistas em direitos humanos, como o advogado Ariel Castro, o vídeo mostra uma possível tentativa dos PMs de se defender de futuras acusações. Além disso, o interrogatório do menino sem advogados ou um responsável pode ter infringido o Estatuto da Criança e do Adolescente. Num primeiro depoimento, o menino teria dito que houve troca de tiros entre o amigo e os PMs. Mas numa outra fala, já no Departamento de Homicídios, ele teria desmentido essa versão. O caso aconteceu na sexta-feira. Os 2 meninos furtaram um carro de um condomínio na Vila Andrade e, ao serem perseguidos pela PM, o garoto de 10 anos, que conduzia o veículo, perdeu o controle do carro e bateu. O garoto levou um tiro na cabeça e o colega de 11 anos foi apreendido. Policiais afirmam que o menino que dirigia fez um disparo quando o carro parou. Por isso, eles teriam revidado. O caso está sob investigação do DHPP e da Corregedoria da PM. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou hoje que assistiu ao vídeo com a fala do menino de 11 anos e que o depoimento pareceu espontâneo. Alckmin também disse que era evidente que os menores estavam armados, mas que nenhuma hipótese na investigação vai ser descartada. O governador disse que a morte do menino é uma tragédia e que o caso vai ser apurado com rigor. Vereadores de São Paulo prometem abrir CPI ainda esta semana para investigar a gestão do maestro John Nestling e de José Luiz Herência à frente do Teatro Municipal da cidade. Numa investigação iniciada no ano passado pelo Ministério Público, foi constatado um rombo de cerca de 20 milhões de reais nas contas do teatro. A Câmara Municipal de São Paulo vai analisar todos os contratos firmados entre 2013 e 2015 pela administração do Teatro Municipal. Em 2013, a convite do prefeito petista Fernando Haddad, o maestro John Nestling e o administrador José Luiz Herência assumiram a direção da casa. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público e a Controladoria Geral do município constataram um rombo de cerca de 20 milhões de reais nas contas do teatro. Em março deste ano, Herência fechou um acordo de delação premiada e, segundo o MP, confessou crimes de corrupção e superfaturamento, citando ainda nomes de outros envolvidos no esquema, como do próprio maestro Nestling. Em depoimento, o ex-diretor teria garantido devolver aos cofres públicos 6 milhões de reais desviados. O acordo de delação ainda não foi homologado. Para a promotoria, o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, IBGC, responsável pelas finanças da casa, assim como seu diretor William Naked, também deveriam ser investigados por suspeita de superfaturamento de óperas e recebimento de propina. Amanhã será realizada uma sessão ordinária na Câmara para escolher os 7 membros que vão comandar a CPI. 5 vereadores já foram definidos, mas só serão confirmados amanhã, para então, na quarta-feira, ser aberta oficialmente a Comissão Parlamentar de Inquérito. Funcionários do teatro devem ser ouvidos para ajudar nas investigações. Um dos nomes já definidos é o do vereador tucano Quito Formiga, autor do pedido e possível presidente da CPI. Segundo ele, o processo terá duração de 90 dias e poderá ser prorrogado pelo mesmo período. Para ele, a expectativa é de resolver as irregularidades e ainda desmistificar a lenda de que no Brasil, em todas as esferas, CPI acaba em pizza.
existe, nesse caso dessa CPI, como foi noticiado na imprensa, a pessoa que recebeu, e ele diz que recebeu o valor de 6 milhões, e ele devolve esse dinheiro, então é um réu confesso. Por aí nós já temos a certeza de que essa CPI vai ter o seu resultado positivo. A defesa do maestro João Neschling diz que a tentativa de José Luiz Herência de envolvê-lo no esquema de corrupção é motivada por evidente ressentimento e desejo espúrio de diminuir a pena pelo crime que o administrador confessou ter praticado. E destaca que foi o maestro quem levou ao prefeito a denúncia de problemas na gestão do teatro. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com os advogados de José Luiz Herência e também de William Naked. O Teatro Municipal e o IBGC afirmam que estão à disposição da CPI para prestar todos os esclarecimentos necessários. Já o Ministério Público Estadual alega que o inquérito está sob sigilo e, por isso, o promotor não vai se pronunciar sobre o assunto. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede para o Supremo Tribunal Federal investigar o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, por suposto recebimento de recursos desviados da Petrobras. As informações são da Folha de São Paulo. Segundo o jornal, Janot mandou para o STF um pedido de abertura de inquérito contra Henrique Alves no fim de abril, até hoje mantido sob sigilo. De acordo com o documento, o ministro recebeu dinheiro desviado da Petrobras para favorecer a empreiteira OAS. Parte desse dinheiro teria sido destinada à campanha de Henrique Alves para o governo do Rio Grande do Norte em 2014, quando ele foi derrotado. Essa é a primeira vez que Janot relaciona repasses feitos a Henrique Alves ao esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Segundo a Folha, o pedido de abertura de inquérito inclui também o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB. As suspeitas são de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. A investigação tem como base mensagens apreendidas no celular de Pinheiro. O documento também cita o atual ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, e o próprio presidente interino, Michel Temer. Janot teria feito referências a doações de 5 milhões de reais do empreiteiro Léo Pinheiro a Temer e afirmado que o pagamento tem ligação com a concessão AOS do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Devido ao sigilo do pedido de Janot, não é possível saber se o Supremo autorizou a abertura do inquérito. O ministro Henrique Alves afirmou em nota que todas as doações recebidas na campanha de 2014 foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ele não comentou a relação com a construtora OAS. Eduardo Cunha disse desconhecer o pedido de investigação e negou qualquer favorecimento de empreiteiras ou recebimento de vantagem. A assessoria do presidente interino, Michel Temer, disse que foi o Diretório Nacional do PMDB que recebeu, em 2014, 5 milhões e 200 mil reais da OAS. Procuradoria-Geral da República solicita ao Supremo Tribunal Federal autorização para aprofundar as investigações na Lava Jato, envolvendo os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader Barbalho e Edson Lobão, além do ex-presidente da República, José Sarney, todos do PMDB. Os pedidos já estão com o ministro Teori Zavascki, que é o relator dos processos da Lava Jato no STF. E o objetivo é rastrear o caminho do dinheiro desviado dos contratos da Transpetro, que foi comandada por Sérgio Machado entre 2003 e 2014. Machado, que fechou acordo de delação premiada, entregou gravações que fez com Renan, Jucá e Sarney, nas quais discutem formas de barrar a Lava Jato. O presidente interino, Michel Temer, anuncia que mandou paralisar nomeações para estatais. Em pronunciamento no Palácio do Planalto, Temer disse que o governo paralisou a nomeação de diretores e presidentes de estatais e fundos de pensão até que o Congresso aprove um projeto que altera as regras nesses casos. O texto, já aprovado no Senado e agora na Câmara dos Deputados, visa dificultar o aparelhamento desses órgãos. De maneira muito objetiva, que só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica. Temer também determinou uma mudança em voos da FAB.
A decisão veio após reportagem do jornal O Globo revelar que em 3 anos, entre 2013 e 2015, a FAB se recusou a transportar 153 órgãos que se destinariam a transplantes. Temer disse que assinou um decreto para resolver a situação, não prevista em nenhuma legislação específica. Havia apenas um acordo entre a Aeronáutica e o Ministério da Saúde, o que também ocorre com companhias aéreas privadas, que, segundo a reportagem, nunca negaram pedidos desse tipo. Eu acabei de assinar um decreto, que será publicado amanhã, onde se determina a Aeronáutica, com a sua absoluta concordância, que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado para o transporte destes órgãos. Ou ainda, se for para transportar aquele paciente para o local onde está o órgão ou o tecido, que assim também se faça. Os aviões da FAB são usados normalmente em rotas não comerciais ou quando há necessidade de urgência no transporte. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre esse pronunciamento de Temer. Anunciada solenemente, a decisão de Michel Temer de sustar as nomeações de diretores e presidentes de empresas estatais não tem nenhuma serventia prática. Temer disse que vai aguardar pela aprovação de um projeto de lei que está na Câmara, que condiciona esse tipo de nomeação ao preparo técnico do escolhido. Ora, nenhum presidente da República precisa de uma nova lei para saber que os diretores de estatais, os presidentes de estatais, têm que ser tecnicamente preparados e moralmente inatacáveis. Pouco antes de fazer esse anúncio, Michel Temer decidiu manter no seu governo 2 auxiliares enrolados com a Justiça. O ministro do Turismo, Henrique Alves, investigado na Lava Jato, e a secretária para Políticas de Mulheres, Fátima Pelais, processada sob a acusação de desviar 4 milhões de reais em verbas públicas. Esse anúncio de Michel Temer tem um sentido apenas político. Ele tenta atenuar o déficit moral do seu governo. Temer disse que não haverá nas estatais nenhuma indicação que não seja baseada em critérios técnicos. De preferência, disse ele, serão escolhidos pessoas ou gestores dos próprios quadros das estatais. Os 4 diretores presos na Operação Lava Jato são técnicos, todos eles da carreira da Petrobras. Costuma-se dizer que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, mas neste caso específico, se a galinha for técnica, mas for alimentada com uma ração que contenha o aditivo químico da indicação política, não há nova lei que resolva o problema. Boa noite. Hoje foi mais um dia de avaliar estragos no interior de São Paulo. Chuva forte e vendavais atingiram a região de Campinas entre sábado e domingo. Em Jarinu, uma pessoa morreu e cerca de 50 ficaram feridas. Em Campinas, um tornado derrubou pelo menos 70 árvores e deixou avenidas alagadas. 2 pessoas ficaram feridas e 100 mil imóveis ficaram sem energia. Na cidade de São Carlos, várias casas foram destelhadas e os ventos chegaram a atingir 120 km por hora. Em Salto, o volume de água dos rios Jundiaí e Tietê subiu, provocando alagamentos nas ruas da cidade. De acordo com meteorologistas, a região foi alvo de um fenômeno climático conhecido como microexplosão, que é caracterizado por correntes de ar fortes. Os ventos passaram de 100 km por hora. Depois de um final de semana bastante chuvoso aqui no estado de São Paulo, hoje o dia também teve chuva forte em alguns momentos. A capital chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos. Segundo a meteorologia, a tendência dos próximos dias é de enfraquecimento da chuva e aumento do frio. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para esta semana. Durante toda a semana, tem previsão de geada na região sul do Brasil. Tudo isso por causa do ar polar que entra com força pelo sul do país e derruba as temperaturas. Um outro grande destaque para esse início de semana é o mar, que vai ficar bastante agitado no sul, com risco até de ressaca.
Já nessa área entre o centro-oeste e o sudeste do Brasil, pegando, na verdade, até Rondônia e o estado do Acre, as temperaturas vão cair e o tempo fica chuvoso, principalmente no Rio de Janeiro, no norte de São Paulo, no centro-norte do Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso. O dia amanhece só com 7 graus em Porto Alegre, 8 em Curitiba e 13 em Campo Grande. À tarde, não faz mais que 15 graus na capital gaúcha e 22 no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo ainda pode chover em todo o estado, mas de forma mais forte na região norte. Nas outras áreas ainda temos algumas aberturas de sol com chuvas mais a partir da tarde e volta a esfriar. Em Presidente Prudente, mínima de 15 e máxima na casa dos 20 graus amanhã. Na região de Sorocaba, mais a leste do estado, máxima prevista também na casa dos 20 graus nessa terça-feira. Aqui na capital, a chuva vai perdendo força gradativamente ao longo da semana e o ar seco polar traz de volta o frio. Nessa próxima madrugada, mínima de 14 graus por aqui e máxima durante a tarde na casa dos 19 graus. Na quarta-feira, as temperaturas ficam entre 11 e 18 graus. E na quinta, máxima prevista também na casa dos 18 graus. Elas não se parecem com as modelos de capa de revista, mas foram escolhidas para ser as divas do Capão Redondo numa promoção de uma loja de roupas e acessórios. A marca quis mulheres que fazem a diferença como suas garotas propaganda. Sandra, 37 anos, Yala, 20, Juliana, 28, Alicia tem 19, a Meire, 32, a Michele, 33 e a Jamile, 20 anos. Sim, são 7 escolhidas vencedoras de um concurso com 83 inscritas para decidir quem seriam as divas aqui do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. E aqui o que contou não foi tanto o manequim nem a estética, e sim a beleza de vida de cada uma delas. A gente provou que elas são mulheres lindas, mulheres maravilhosas e que independente da idade elas podem sim ser uma garota propaganda. Tenho 37 anos, você diva? Ah, não acredito numa coisa dessa. Diarista ainda ser diva? Não, não pode ser uma coisa dessa. Com 15 anos, acho que foi um sonho que construiu, sabe? Dentro de mim, que estava acabado, assim, que estava, sei lá, não estava vivo mais. Eu tô de verdade muito, muito feliz. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, pensa que vai acontecer com os outros, mas com a gente, então, é um sonho que está se tornando realidade. O concurso, promovido por uma marca de roupa, mexeu com essas mulheres que já se sentem inspiração para as vizinhas, para outras mães, para trabalhadoras como elas. Autoestima infinita, além das estrelas, né? Ver que outras pessoas, além de você, viram um brilho no seu olhar, viram você mais bonita. Eu já fui em várias agências, só que nunca tinha o dinheiro para pagar o book. Então eu desisti. Eu sei que é para eu correr atrás cada vez mais. E agora tem o book. E agora tem o book. O Capão Redondo é considerado um dos bairros mais violentos da capital paulista. E quem mora aqui luta contra vários preconceitos. Uma diferença de mim para as meninas é que eu sou trans. Então, quebrando mais uma barreira, sabe? Para mostrar de que eu tenho, sim, potencial, que eu posso representar o Capão Redondo. Quem é modelo ruiva, cacheada, linda, maravilhosa, plus size, geek, nerd, etc. sou eu. Então eu me sinto ultra representada. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. As mulheres vencedoras do concurso ganharam cada uma um book profissional, além de roupas e acessórios da loja. Morreu hoje, aos 64 anos, o artista plástico Tunga. Ele sofria de câncer na garganta e estava internado desde 12 de maio, no hospital no Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores nomes da arte contemporânea nacional, ele foi o primeiro brasileiro a ter uma obra exposta no Museu do Louvre, em Paris. Tunga recorria aos mais diversos materiais para construir suas obras: cobre, ferro, chumbo, dedais e agulhas. O corpo do artista será enterrado amanhã em Botafogo.
Comissão do Senado volta atrás e desiste de encurtar os prazos do processo de impeachment de Dilma. O prazo para as alegações finais, tanto para a acusação quanto para a defesa, será de 15 dias, como foi proposto pelo relator Antônio Anastasia, do PSDB. Na semana passada, o presidente da comissão, Raimundo Lira, do PMDB, havia reduzido esse prazo para 5 dias. A alteração gerou um intenso bate-boca. Lira disse que não voltou atrás por pressões externas e que a decisão foi absolutamente pessoal, baseada no impeachment de Fernando Collor. Não posso negar que uma reflexão filosófica posterior me fez evoluir em minha convicção. Não me senti confortável em reformar a proposta apresentada pelo relator, o senador Antônio Anastasia. Isso porque era razoável que a defesa trabalhasse com a expectativa de direito ao prazo do precedente em 1992. Com isso, o cronograma aprovado hoje ficou assim. Dilma deverá ser ouvida no dia 20 de junho. De 21 de junho a 5 de julho, haverá a manifestação por escrito dos autores da denúncia. De 6 de julho a 21 de julho, manifestação da defesa. Em 27 de julho, a votação do relatório na comissão. No plenário, a votação deve ocorrer entre os dias 1º e 2 de agosto. Se aprovado ainda por maioria simples, o processo avança e segue para o julgamento final. Se for rejeitado, a denúncia é arquivada e Dilma reassume o mandato. Esta fase é chamada de pronúncia, onde se verifica a procedência da acusação. De acordo com o jornal O Globo, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, aponta pagamento de propinas de mais de R$500 bilhão desde 2002. 11 políticos são nominalmente citados como beneficiários desses desvios. Segundo a reportagem, os detalhes estão na delação premiada de Cerveró. Ele afirma que o maior valor desviado para pagamento de propina ocorreu em 2002, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, durante a aquisição da empresa petrolífera argentina Pérez Companc pela Petrobras. Foram cerca de R$354 milhões para integrantes do governo FHC. Cerveró cita mais de 15 diferentes contratos em que houve propina. Entre os beneficiários estão o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, o senador Jader Barbalho, todos do PMDB, o senador Fernando Collor, do PTC, e o senador cassado Delcídio do Amaral. A campanha de reeleição do ex-presidente Lula em 2006 também foi o destino de 40 a 50 milhões de reais desviados de acordo com Cerveró. No mesmo ano, a campanha do ex-ministro Jacques Wagner, também do PT, para o governo da Bahia, teria recebido propina. Numa parte da delação, Cerveró criticou a presidente afastada Dilma Rousseff por ter negado responsabilidade na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Então, presidente do Conselho de Administração da estatal, Dilma disse que só aprovou a aquisição porque não tinha todas as informações disponíveis e que confiou no resumo executivo apresentado por Cerveró. Me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que acreditava que existia. Trabalhei junto com ela há 15 anos e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Em nota, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que jamais interferiu ou orientou aquisições pela Petrobras durante seus 2 mandatos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e o senador Jader Barbalho negaram ter recebido quaisquer vantagens indevidas. O Instituto Lula e o ex-ministro Jacques Wagner negam as acusações. O senador Fernando Collor afirma repudiar os termos da delação, que são absolutamente inverídicos. Apesar de ter feito delação premiada, o ex-senador Delcídio do Amaral afirmou à Polícia Federal não ter recebido propinas. E vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Nomeada na sexta-feira, Fátima Pelais pode vir a ser a secretária porcina, aquela que foi sem nunca ter sido. Fátima é acusada de integrar organização criminosa. Essa secretaria, a Nacional das Mulheres, foi criada para tentar diminuir o desastroso impacto do Ministério só de homens. Há uma ventania nas ruas do Brasil que pode se transformar num furacão, a ventania feminista.
Multiplicam-se protestos de coletivos feministas. O próximo marcado para esta quarta-feira em São Paulo. Outra vez em junho, como em 2013. Em 2013, demandas por serviços se articulavam país afora, até tudo explodir a partir de São Paulo, do não aos 20 centavos de aumento para a passagem de ônibus. Neste junho de 2016, ventania gerada pela milenar opressão, humilhação das mulheres. A luta pelo empoderamento feminino está se tornando um imã, atrás de mais causas e insatisfações, inspira protestos que crescem a cada dia no Brasil. Mesmo se a revelia, a queda de Dilma impulsiona essa história. Humilhante para a condição de mulher, o tom de deboche no tchau, querida. Aquela grotesca noitada inaugural do impeachment. Acompanhada como novela no país onde mulheres, 52% do eleitorado, ocupam apenas 10% das vagas na Câmara. País onde proliferam babás tratadas como escravas. Deboche agravado pelo ministério misógino, de homens contrários a direitos da mulher duramente conquistados e de um governo que tem como aliados ou simpatizantes Malafaia, Alexandre Frota, Marco Feliciano, Danilo Gentili, Bolsonaro, etc. Essa ventania se espalhou com os bárbaros estrupos coletivos no Rio e no Piauí, num país onde a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Privar o Palácio da Alvorada de comida, restringir voos de Dilma, proibir que a TV pública use a expressão presidenta. A cada gesto, mais vento nessa ventania. Se nas delações da Odebrecht e OAS Dilma cair de vez, junto com tantos outros, se terá uma outra questão. O que há meses está nas ocupações e agora nas ruas deste junho, já é pelo pós tudo isso. Junho deriva de homenagem à deusa Juno. Na mitologia romana, Juno era a protetora da nação e das mulheres. Boa noite. Às vésperas da votação do relatório que propõe a cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética, um aliado do presidente afastado da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, entregou à Comissão de Constituição e Justiça um parecer que pode ser usado para tentar salvar o mandato de Cunha. O parecer de Lira deve ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça amanhã. Aliados de Cunha temem que o plenário reverta uma eventual pena alternativa proposta pelo Conselho e determine a sua cassação. Mapeamento inédito mostra retrato mais detalhado sobre a situação da Mata Atlântica e revela que no estado de São Paulo há mais verde do que se imagina. Essa diferença de São Paulo ter mais verde do que se pensava é porque o estudo feito há cerca de 30 anos pelo INPE e pela Fundação SOS Mata Atlântica mudou de tecnologia. Pela primeira vez, eles usaram imagens de satélites dos Estados Unidos e da Europa com tecnologia mais avançada, mais precisão e, por isso, trazem mais detalhes. E assim, onde antes só via-se um borrão, agora é possível saber exatamente onde tem desmatamento e onde tem Mata Atlântica original. E a informação é que são quase 23% de Mata Atlântica em São Paulo e antes pensava-se que esse índice era de 16%. Mas com essas informações agora mais detalhadas, as autoridades públicas têm a chance de fazer programas de prevenção ainda mais pontuais. Produção de veículos no Brasil recuou 18% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Anfávia, foram pouco mais de 175 mil veículos produzidos no quinto mês deste ano. Apesar da queda na comparação anual, esse número representa uma alta de 3,2% em comparação a abril deste ano. E o mercado financeiro continua pessimista em relação aos números da economia para 2016. De acordo com o boletim Focus, feito pelo Banco Central, com analistas de instituições financeiras, o PIB do país deve fechar o ano em retração de menos 3,71%. Para a inflação, a previsão não é melhor. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar 2016 em 7,12%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação tem mostrado mais resistência que se esperava.
Vários índices têm ficado acima do previsto. Daí a projeção de IPCA mais alto neste ano. A alimentação está mais cara de novo por fatores climáticos que têm comprometido a oferta de alguns produtos. Os preços de commodities, inclusive agrícolas, também estão subindo no exterior. Teve aumento autorizado de remédios. Outros produtos subiram pela elevação de imposto do IPI, como cigarros. Agora tem o reajuste dos planos médicos. A projeção para este mês é de IPCA em 0,74%. De qualquer modo, a expectativa ainda é que fique neste ano bem abaixo do ano passado e no ano que vem abaixo do teto da meta. Essa sinalização é que leva o mercado a prever algum corte dos juros básicos. Não na reunião desta semana do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, porque agora, além dessa inflação mais alta, ainda tem a transição de governo da direção do Banco Central. O novo presidente, Ilan Goldfein, será sabatinado nesta terça no Senado. Em tese, poderia participar da segunda etapa da reunião na quarta-feira, mas seria um recado meio confuso para o mercado, até porque os cortes dos juros também vão depender de um ajuste das contas públicas e, por enquanto, ainda não há ações efetivas para a melhoria do quadro fiscal. Apenas as propostas de limitação dos gastos e de reforma da Previdência. E o próprio Copom, na ata da última reunião, salientou a importância de uma política contracionista, em que os gastos públicos não avancem mais que a receita para um controle mais efetivo da inflação. Em tempo, a inflação elevada, além de atrapalhar o corte dos juros e de pesar no poder de compra de todos nós, continua prejudicando muito a caderneta de poupança, que perdeu quase 6 bilhões e 600 milhões de reais em depósitos e teve o pior maio desde 95. Muitos investidores estão sacando para fechar as contas do mês, mas também porque a caderneta vem apanhando da inflação e de outras aplicações. Eu volto na quinta, até lá. Autoridades venezuelanas estenderam o plano de racionamento elétrico no país como medida diante da crise provocada pela seca e a redução do nível das represas do sistema hidrelétrico. Essa decisão da Venezuela faz parte de um plano de economia iniciado há 4 meses e implicou ainda na antecipação em 30 minutos do horário local, a redução do serviço elétrico nos centros comerciais e hotéis e também a adoção de ponto facultativo em repartições públicas. Num comunicado, o Ministério da Energia Elétrica adverte que o racionamento vai ser prorrogável dependendo das condições climáticas e do nível das represas. O país vive uma grande crise econômica com falta de produtos básicos, inflação muito alta e recessão. Agora, eleições no Peru. O economista Pedro Paulo Kuczynski se encaminha para uma vitória com uma mínima vantagem sobre sua oponente Keiko Fujimori em um dos resultados mais apertados das últimas eleições presidenciais no país. Com 92,6% das urnas apuradas, Kuczynski, de 77 anos, candidato de centro-direita, obteve 50,32% dos votos, enquanto Keiko, de 41, recebeu 49,68%. O chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais, Mariano Cutcho, ressaltou a necessidade de esperar o resultado final com calma e prudência e esclareceu que falta incorporar os votos emitidos no exterior e nas províncias mais afastadas. Ex-ministro de Economia durante o governo de Alejandro Toledo, Kuczynski ganhou o segundo turno em 12 regiões do país, especialmente no sul e em Lima, onde vive 1/3 da população, enquanto a filha do ex-presidente Alberto Fujimori se impôs em 13 regiões do norte e do centro, de acordo com a contagem rápida dos institutos de pesquisa. Fujimori, desde 2009, cumpre pena de 25 anos por crimes de corrupção e contra a humanidade. As investidas legais para esvaziar o combate à corrupção, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o jurista Modesto Carvalhosa, autor de inúmeras obras, dentre elas o Livro Negro da Corrupção, Prêmio Jabuti 1995, e também o Considerações sobre Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas, que foi publicado no ano passado. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, eu quero começar, na última vez que o senhor esteve aqui, nós falamos daquela polêmica medida provisória que tinha como objetivo flexibilizar
usando esse termo, a lei anticorrupção, para favorecer as empresas envolvidas em gravíssimas denúncias de corrupção, de poderem firmar contratos com o poder público. Essa medida provisória não foi votada pela comissão mista e ela tinha prazo. Ultrapassou o prazo, morreu a medida provisória. E eu lembro que da outra vez eu perguntei ao senhor se o senhor estava tranquilo, porque aquela comissão mista não estava resolvendo. Agora, com essa medida provisória morta e enterrada, o senhor respira aliviado? Não, não respiro, não. Na realidade, a medida provisória da presidente afastada era um verdadeiro corpo de delito, ou seja, ela fez uma medida que mandou ao Congresso que favorecia explicitamente as empreiteiras corruptas que estavam envolvidas, sobretudo, no cartel da Petrobras. E essa medida provisória 703 era de tal maneira uma coisa inaceitável que a comissão mista e o próprio Congresso deixaram passar. Ninguém quis tocar nela, para não se comprometer. Só falar nela já era um compromisso, estava se comprometendo. Então, isto passou, mas agora vejo que o novo ministro da Transparência, o doutor Torquato Jardim, disse que a prioridade dele é renovar, numa nova medida provisória, a flexibilização dos acordos de leniência para o efeito de permitir que as mesmas empreiteiras corruptas que deram só à Petrobras um prejuízo de 42 bilhões, conforme a força-tarefa da Lava Jato já levantou, que elas possam continuar contratando com o poder público, que não tenham mais multa nenhuma, que sejam suspensas todas as medidas judiciais que o Ministério Público está promovendo contra elas para a reparação dos danos ao Estado. Enfim, vai se voltar à mesma situação anterior, de uma lei ou de uma medida provisória que é imoral e fere o princípio da impessoalidade, ou seja, uma lei feita para proteger determinadas empresas ou pessoas, etc. Agora, professor, o senhor teme que no Brasil possa já ter começado um processo que foi aquele que esvaziou a Operação Mãos Limpas da Itália, que através de procedimentos legais, medidas sejam tomadas no sentido de esvaziamento dos mecanismos de combate à corrupção? Já começou a acontecer isso aqui? Bom, isso desde o governo Dilma, já em 2014, ela na posse junto ao Superior Tribunal Eleitoral, já disse que as empresas não podiam ser punidas. Sim, sob argumentos de proteção aos trabalhadores. Fez o quê? Ela fez um regulamento da lei anticorrupção, que é um verdadeiro desmanche da lei anticorrupção. A lei anticorrupção não precisa de nenhum decreto de regulamentar. Ela fez um decreto de regulamento simplesmente para desmanchar. Depois o CGU fez as célebres portarias 9 e 10, depois aprovou uma medida promissória também, foi aprovada no Congresso, que criava um regime de RDA para todas as obras, ou seja, não precisa de licitação para mais nenhuma, culminando no dia 18 de dezembro de 2015, com o envio das famigeradas medida provisória 703. De modo que o que o governo Dilma fez muito seriamente foi a legalização da corrupção, que ela não só tentou, mas em diversas providências normativas ela efetivou. O juiz Sérgio Moro, ele alertou para uma tentativa de manutenção de poderosos impunes e fez uma dura crítica a um projeto que está tramitando exatamente para que seja proibida a delação premiada de quem já está preso. E ele entende que negar delação premiada, essa oportunidade a quem já está preso, é uma forma de compromete o direito à ampla defesa que essa pessoa tem. Como é que o senhor vê? Tem um projeto lá em andamento, parece que a delação premiada está causando pânico aí para muita gente, então é uma investida contra esse mecanismo que parece estar norteando e ajudando tanto a justiça. É mais um projeto de lei imoral
e que fere a impessoalidade, feita para a proteção deles próprios congressistas, que têm medo de que os que forem presos realmente denunciem os dezenas ou centenas de congressistas e de políticos que estão envolvidos em questões de propinas. Mas que é de uma imoralidade, de uma criminalidade esse tipo de lei evidente, quer dizer, e só a delação premiada não cabe só na questão da Operação Lava Jato, a delação premiada cabe em tudo quanto é crime, por exemplo, de tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de todo tipo, e que com uma lei dessa, sórdida, simplesmente vai fazer com que nenhum preso mais possa fazer delação premiada em outros crimes que são contra o interesse coletivo e o interesse internacional contra o crime organizado. Uma última questão. O jornal americano New York Times publicou um editorial hoje, muito pesado em relação ao Brasil, em que diz que o Brasil ganhou a medalha de ouro, uma clara referência às Olimpíadas, da corrupção. E nesse editorial há uma cobrança de postura do presidente interino Michel Temer. Uma cobrança de que ele tem de agir para deixar claro a não só a população, mas a comunidade internacional do empenho dele, Michel Temer, em proteger esses mecanismos de combate à corrupção e não se acompliciar de forma alguma com pessoas que estejam envolvidas em denúncias graves, etc. Como é que o senhor vê um tipo de editorial que tem esse tom de advertência? Bom, realmente existem dois movimentos no mundo com referência ao Brasil. Um é de grande acolhimento e prestígio da Operação Lava Jato, a ponto do juiz Moro ser considerado uma das grandes personalidades mundiais hoje em dia. Não é? E a Força Tarefa ter sido premiada com um prêmio internacional de eficiência e de seriedade. Mas, por outro lado, realmente não se pode imaginar que um governo possa ter nele pessoas que têm investigação criminal sobre a sua atividade anterior, política e administrativa. Portanto, é de uma regra fundamental no mundo inteiro, universal, que quando algum membro de um ministério é acusado de qualquer coisa e está sob investigação, ele é inteiramente retirado. Claro que o presidente interino vai tomar providências, espero, para retirar todo esse pessoal que está lá, esses ministros e secretárias, não sei o quê, que está lá no coisa com altas averiguações a respeito da sua conduta no exercício de poder público. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite, professor. Obrigado. Gamberini. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a abertura do segundo inquérito envolvendo o presidente do PSDB, senador Aécio Neves. O tucano é acusado de ter atuado para fraudar dados do Banco Rural com o objetivo de esconder o mensalão mineiro. Além de Aécio, também se tornaram alvos do inquérito o seu vice-governador da época, Clésio Andrade, do PMDB, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é do PMDB, mas à época do escândalo de corrupção era secretário-geral do PSDB. E você vai ver a seguir, os 4 grandes do futebol paulista vencem na rodada do Brasileirão. E começa o Ramadã. Milhões de muçulmanos em todo o mundo vão orar e jejuar neste mês sagrado para eles. Atenção, Semana dos Namorados na Veste Casa. Colcha Boltis a partir de R$ 39,99. É isso mesmo, R$ 39,99 cada. E mais, porta-travesseiro por apenas R$ 12,99. É isso mesmo, R$ 12,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Atenção, caíram os preços na Veste Casa. Comerdron 2 em 1 percal de R$ 129,99 por apenas R$ 99,99 cada. Manta estampada a partir de R$ 29,99. É isso mesmo, R$ 29,99 cada. Só amanhã na Veste Casa.
Vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Tivemos uma rodada boa para os grandes times de São Paulo nesse fim de semana. Todos venceram, Celso, até o Santos. Pois é, Gamberini, estão bem posicionados na tabela. O Corinthians é o líder, o Palmeiras aparece em 4º lugar, o São Paulo 6º e o seu Santos em 11º. Vamos aos gols. Na Arena Itaquera, Negueba foi lançado na frente e tocou no canto de Walter para fazer 1-0 Curitiba diante do Corinthians. Restando apenas 2 minutos para o final do período regulamentar, André aproveitou o chute cruzado de Wendel e deixou tudo igual. E aos 49, o próprio Wendel de cabeça virou o jogo e deu a vitória ao Corinthians, 2-1. Estádio do Pacaembu, Vitor Bueno deu este lindo chapéu no goleiro Elton Leite para marcar Santos 1, Botafogo 0. Ainda no primeiro tempo, Paulinho bateu rasteiro e aumentou a vantagem santista, 2-0. Na segunda etapa, Bruno Silva contra, anotou o terceiro do Santos e deu números finais ao confronto. Santos 3, Botafogo 0. Estádio Mané Garrincha em Brasília, o duelo entre Flamengo e Palmeiras começou movimentado. Com 3 minutos de jogo, a defesa rubro-negra saiu jogando mal. Tietê tocou de cabeça e Gabriel Jesus invadiu a área para fazer 1-0. 2 minutos depois, Alan Patrick soltou a bomba de fora da área e fez um golaço para o Flamengo, 1-1. No intervalo do jogo, cenas lamentáveis. As torcidas das duas equipes se enfrentaram nas arquibancadas e a polícia militar usou gás de pimenta para conter o tumulto. Torcedores e jogadores foram atingidos pelos efeitos do gás. Quando a bola voltou a rolar, Gabriel Jesus tocou na saída de Alex Muralha. O zagueiro César Martins deu uma de goleiro e salvou com a mão. Pênalti por Palmeiras. Jean cobrou com categoria e fez o segundo. Final em Brasília, Flamengo 1, Palmeiras 2. Estádio do Mineirão em Belo Horizonte, Bruno recebeu de Kelvin e cruzou para Ítalo. O atacante dominou, girou bonito e fez o gol da vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro. 1-0, placar final. Gostou dos 4 grandes paulistas, Celso? Sim, gostei. Todos venceram e convenceram. O Corinthians estava desenhada a derrota em Itaquera. De repente martelou, conseguiu um gol aos 43, outros 49, vai com moral para o clássico com o Palmeiras no final de semana. Palmeiras que venceu a primeira fora de casa. Quer dizer, Brasília é campo neutro, né? Mas venceu bem. O seu Santos foi muito bem contra o Botafogo, se distancia um pouco da zona de rebaixamento, mostra que se não brigar pelo título, cair também não deve cair. Agora o Botafogo caminha a passos largos mais uma vez para a segunda divisão. E o São Paulo está ganhando cara de time com balsa. Venceu fora o Cruzeiro e jogando bem. Então, isso que é o mais importante. Bom, e nesse jogo Palmeiras e Corinthians, nós devemos esperar a briga de torcida? Pois é, a gente teve uma... Que coisa horrorosa, né? E é uma cena que se repete e que mostra que é falta de vontade política, Gamberini. Às vezes a Secretaria de Segurança Pública aparece, faz uma punição ou outra, mas para inglês ver. Falta realmente vontade para mudar isso. Vamos falar da Copa América agora. O Brasil tenta se recuperar no campeonato depois da apagada estreia contra o Equador. Não fosse a arbitragem, o time de Dunga teria perdido o jogo. Aquela bola entrou e não tinha saído antes. Não tinha saído antes do cruzamento, aí o goleiro falhou, né? O árbitro anulou um gol legal da seleção equatoriana e acabou ajudando a seleção brasileira, que ficou no empate em 0-0 na estreia. Quarta-feira, o Brasil enfrenta o Haiti e precisa da vitória para seguir com chances de classificação. Olha, creio eu que tiveram muitas coisas positivas no jogo, né? Após a análise do grupo, a análise individual. É claro que estreia de uma competição é sempre, né, tem uma emoção a mais. Acabou faltando ali o gol. O time do Equador dificultou muito também. Eles marcaram muito bem, tiveram controle muito bem defensivo. Nos propuseram dificuldades no contra-ataque, em alguns escanteios, em algumas bolas no jogo, durante o jogo também. Mas né, a gente conseguiu manter bem, conseguiu manter firme, acabamos não tomando gol. Equador, hein? Acabamos não tomando gol, é o maior consolo, né? 2 bombardeios deixaram dezenas... Juliana? 2 bombardeios deixaram dezenas de mortos na Síria. Em um deles, pelo menos 17 civis, incluindo 8 crianças, morreram após ataque aéreo contra um mercado no leste do país. Um outro ataque deixou 59 mortos, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
Quase 60 pessoas morreram em bombardeios do regime sírio e de facções islamitas e rebeldes na cidade de Alepo. Os bombardeios foram lançados por caças e helicópteros sírios contra os bairros que estão sob controle dos rebeldes. De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, desde abril, em Alepo, o conflito entre rebeldes, forças islamitas e forças pró-governo já mataram mais de 500 pessoas. Começou hoje o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. Período importante não só como ritual religioso, mas também como tradição cultural. O mês do Ramadã marca o período durante o qual o Alcorão, o livro sagrado do Islã, foi revelado ao profeta Maomé no século VII. O Alcorão tem um papel central na religião muçulmana e seu surgimento é um marco da história dos povos árabes. Durante o Ramadã, os muçulmanos oram e jejuam entre o nascer e o pôr do sol. O jejum é um dos 5 pilares do Islã e exigido de muçulmanos praticantes. O objetivo é lembrar os fiéis das dificuldades daqueles que sofrem durante o restante do ano e fazer com que o muçulmano se aproxime da religião por meio da purificação e reflexão. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. O carro é uma praga urbana? Fred Melo Paiva discute essa questão em Cidade Ocupada. Hoje, 10h30 da noite. Jornal da Gazeta.